Bom, então, boa noite a todos. Nós vamos estar continuando a nossa parte de responsabilidade civil, né? Nossa matéria de responsabilidade civil. Nós vimos até agora a responsabilidade civil subjetiva. Eu gravei para vocês durante a prova, não sei se vocês conferiram lá, eu estou até com o sistema aqui aberto. Eu gravei uma videoaula enquanto vocês estavam na semana de prova. E nessa videoaula, eu reforço os aspectos gerais da responsabilidade civil. Eu falo das duas teorias de responsabilidade civil, que é a teoria da culpa e a teoria do risco. Nós estudamos, então, na aula passada, a teoria da culpa, né? Falamos da responsabilidade civil subjetiva. Na responsabilidade civil subjetiva, eu teria que provar que houve uma conduta, um dano, um nexo, e ainda provar que teria havido culpa ou dolo do agente agressor. Na responsabilidade civil objetiva, só seria necessário eu provar a existência da conduta, do dano e no nexo. Na aula passada, nós falamos sobre as teorias do nexo, né? No caso, o Brasil adota a teoria da causalidade imediata. Pensando nessas teorias que eu falei agora, teoria da culpa, teoria do risco, as teorias do nexo, eu passei 2 fóruns, tá, para vocês, que é o caso jurídico 2 e o caso jurídico 3, que tem por esse objetivo envolver a nossa matéria de responsabilidade civil com também os contratos que a gente já estudou. Então, aqui no fórum 5, eu trago um caso que é envolvendo um contrato de seguro, e além de envolver um contrato de seguro, ele envolve o engavetamento. Aqui, esse é um caso que o tribunal compreende como teoria do corpo neutro, né? Então, por exemplo, se o meu carro colidiu com o da frente em razão de um outro de trás ter batido em mim e que veio de um outro atrás que bateu, ou seja, houve um engavetamento, quem seria o responsável imediato por esse prejuízo que eu sofri, por exemplo, né? Então, eu entraria com a ação contra a pessoa que bateu em mim, ou eu teria que entrar contra a primeira pessoa que causou esse engavetamento. Então, aqui já trago para vocês esse caso jurídico aqui, exatamente para a gente aplicar essa teoria aí do nexo, né? O que eu aplicaria? Quem seria responsável por isso? O que imediatamente, a pessoa logo atrás que bateu em mim, ou que aquele que realmente causou esse dano, né? Então, lembra que o nexo seria esse link entre a conduta e o dano. Então, eu tenho que averiguar, de fato, quem foi o causador do dano. Então, aqui o tribunal trabalha com essa teoria do corpo neutro. E sobre essa matéria, tem outro detalhe. Todo o nosso conteúdo está neste resumo teórico aqui de um artigo que eu postei também nesse fórum 5, certo? Esse artigo é muito didático, muito interessante, ele divide os tópicos. Então, estudem, acompanhem a minha aula com esse artigo aí, tá? Ele vai falar de todos esses princípios que eu estou falando e mais alguns detalhes que a gente vai estar trabalhando. Vou só pegar um caderno meu aqui. Bom, então, para responder esse caso aqui, que é do engavetamento, eu sugeri também outra leitura de outro artigo que envolve, inclusive, um julgado a esse respeito. Aliás, tem 2 artigos aqui, 3. O material nosso desse responsabilidade civil, que é em cima desse artigo, que é o primeiro aí, link que eu apontei para vocês, e 2 links de 2 outros artigos para ajudar vocês a responderem esse caso, tá? Lembrando que ele vale 15 pontos para a terceira VA, é muito ponto, tá? E ele tem que ser postado até o dia 16 de junho. Só que eu vou trabalhar esses fóruns. Então, a partir da aula que vem, nós vamos dividir nossa aula com o conteúdo e com os fóruns.
certo? Eu vou voltar em alguns fóruns para a gente aplicar responsabilidade civil naqueles casos que eu passei nos fóruns de segunda VA e de tem até um que foi um caso da primeira VA também. Bom, comentando então o outro fórum, só para não ter, como se diz, justificativa de que não viu o fórum aqui, o fórum 6 é outro caso também. Eu coloquei caso jurídico 3, porque vocês já fizeram caso jurídico 1, né? Que foi para a segunda VA. Esse caso aqui, resumidamente, é um avião de uma empresa X que cai e ele, nessa queda, ele destrói casas e tem uma vítima fatal. E aí, eu envolvo essa matéria aqui com o Código de Defesa do Consumidor. Essas vítimas aí, essas pessoas que tiveram suas casas destruídas por esse avião, elas seriam consideradas consumidoras? Ah, professora, mas eu não estou estudando direito consumidor. Gente, isso é um trabalho de pesquisa. O objetivo é que vocês construam, o conhecimento também. Afinal de contas, a gente hoje tem internet que facilita muito. Então, por isso eu dei também um artigo aqui que vai ajudar na solução desse caso. Outro detalhe, por que eu estou dizendo isso? Porque isso envolve contrato de transporte, tá? Essa situação aqui. E essa empresa aérea, aí vem a teoria do nexo, que eu acabei de falar. Ela alega que ela não seria responsável pelo acidente. E ela apresenta provas de que o responsável pelo acidente foi a empresa Petróleo X que lhe ofereceu o combustível, que lhe vendeu o combustível. Esse combustível estava adulterado e, por essa razão, deu prejuízo nas turbinas e esse avião caiu. Enfim, ela tem todas as provas de que quem causou, né, a queda do avião foi essa empresa de petróleo X. Vem uma pergunta. Pela teoria do nexo, quem é responsável? Seria a empresa, né? Essas vítimas aí desse acidente, elas vão entrar com a ação contra a empresa aérea ou elas vão entrar com a ação contra o petróleo X? Ou elas já entrando com a ação, porque esse caso que elas já entraram com a ação contra a empresa aérea. E aí vem a defesa dessa empresa aérea. Como que seria o entendimento nesse caso? Então, tem um resumo aí da situação. Para ajudar a responder isso aí, tem esse âmbito jurídico aí também, que fala sobre o diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. E reforçando com vocês, gente, a maior parte das relações são relações de consumo, das relações contratuais são de consumo. E hoje é importante a gente compreender os contratos à luz do Código de Defesa do Consumidor, principalmente nessa época de pandemia que a gente está tendo. Eu creio que vai mudar muito, né, a aplicação da hermenêutica, como a gente compreende o direito com esse fenômeno da pandemia, né? Então, muita coisa aí vai vir mudando o que a gente já compreendia. Então, é importante a gente discutir esses temas para a gente ver qual o reflexo disso, né? Como vai lidar com essa situação. Bom, então tem esses dois fóruns aqui para vocês trabalharem. Semana que vem eu já começo a resolver alguns, não esse, até chegar nesses dois aí. Bom, voltando então, lá no que a gente viu sobre a teoria da culpa. Na teoria da culpa, nós estudamos o artigo 186 até o artigo 188. Portanto, quando eu falo em teoria da culpa, eu estou falando que tem que provar responsabilidade, conduta, nexo, culpa ou dolo do agente agressor, né? Lembrando que o artigo 188 do Código Civil vai falar das excludentes de licitude, né? Então, essas excludentes de licitude seria ali na teoria da culpa. Tá, quando eu falo de responsabilidade civil subjetiva, ela trata dos atos de responsabilidade inerentes àqueles que são tidos como ilícitos. Então, eu aplico a responsabilidade civil subjetiva para os atos ilícitos. Agora, nós estamos entrando na responsabilidade civil objetiva. E eu quero ler alguns artigos com vocês para aplicar essa responsabilidade objetiva. Como é que ela é trabalhada no Código? Bom, na objetiva, então,
ela não decorre só do ato ilícito, ela também decorre do ato lícito, certo? Qual seria o fundamento de eu aplicar responsabilidade civil objetiva decorrente de ato lícito? Porque causa esse ato, mesmo sendo lícito, ele causa um prejuízo para alguém e, em razão do princípio da isonomia, em que eu tenho que tratar os iguais como iguais, e essa situação de desigualdade, se houver, também eu tenho que respeitar a desigualdade do outro, então é tratar os iguais como iguais, desiguais como desiguais, daí decorre a aplicabilidade da teoria do risco. Então, na teoria do risco, a empresa, por exemplo, que seria um dos casos que se aplica à responsabilidade objetiva, por força da sua atividade inerente, ela pode responder pelo dano causado, né, a outra pessoa. É o que a gente fala aí no caso, por exemplo, dos acidentes de trabalho. E quando aplica essa teoria do risco, nem por isso a empresa, por exemplo, se ela está aberta, a atividade dela é legal. Né? Então, se ela teve autorização para abrir e ela está funcionando, a princípio ela não tem problema nenhum. Então, só que a atividade dela em si, sendo uma atividade de risco, né? Isso aí é indicado no próprio, quando vai registrar a empresa, abrir o CNPJ, ali tem os riscos da atividade dela, que são, inclusive, tem indicadores desses riscos. Esses riscos é que vão dosar, vamos dizer assim, essa responsabilidade civil objetiva. Né? Além dessa teoria do risco que vem da lei, que determina quais seriam as situações que eu aplicaria a responsabilidade civil objetiva, eu tenho também decorrente das relações contratuais, certo? Então, veja bem, quando é que eu aplico essa responsabilidade civil objetiva? Ela tanto pode ser aplicada numa relação extracontratual, por razão da lei que determina a aplicabilidade da teoria do risco para certas situações, como eu posso aplicar a responsabilidade civil objetiva na relação contratual. Uma vez que o contrato faz lei entre as partes, então, se as partes negociaram, sendo esse contrato legal, sem nenhum impedimento, se desobedeceu, se descumpriu alguma norma, eu não preciso provar culpa ou dolo. Eu tenho ali todos os elementos para poder buscar o meu direito pela via da responsabilização do agente agressor. Eu teria aí conduta, dano e nexo e não precisaria de mais nada, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho da teoria do risco, resumidamente, porque depois, em alguma matéria, algum dos artigos, eu vou estar trabalhando mais especificamente algumas delas aqui. A primeira da teoria do risco, que a gente vai trabalhar, é a que cuida do risco integral. O risco integral, ele é aplicado nas relações que envolvem a natureza, né? O prejuízo causado pela natureza de quem for, né, a responsabilidade dessa pessoa passa a ser pelo risco integral. Então, por força do artigo 225 da Constituição Federal, que busca garantir às gerações presentes e futuras o meio ambiente sadio, né, que o Estado brasileiro compreende que qualquer dano causado à natureza, o agente agressor responde pela teoria do risco integral. O que isso significa? Significa que esse agente agressor ele não teria nenhum excludente de licitude para dirimir a sua responsabilidade. Então, ele não tem como invocar, por exemplo, se eu provar que houve uma conduta, um dano, e o nexo da ação dele no prejuízo que ele causou ao meio ambiente, ele não tem como invocar um caso fortuito, uma força maior, né? Um estado de necessidade ou a culpa de terceiro, ele não teria excludente de licitude. Pensemos no caso aí de Brumadinho, né? Então, todo aquele dano causado, por mais que a empresa tente responsabilizar uma culpa de terceiro ou uma responsabilidade de engenheiro, não interessa. Quem vai arcar com os danos vai ser a empresa, e se ela provar que foi outra pessoa, é uma relação dela com outra pessoa.
pessoa, mas as vítimas diretas, lembra do nexo causalidade imediata, elas têm direito de acionar essa pessoa e essa pessoa responde diretamente para elas, sem poder invocar uma excludente licitude. Bom, então o risco integral ele é mais, ele não tem como o agente agressor eximir da sua responsabilidade. Já no risco administrativo, é aplicável as excludentes de licitude. O risco administrativo, nós vamos ler depois, está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ele é aplicado para a administração pública quando ela presta serviços para os usuários, na prestação de seus serviços aos usuários, né? Que seriam os particulares, o cidadão. Então, nessa prestação de serviço, se ela causa um prejuízo a esse usuário, ela responde objetivamente. Portanto, basta o usuário desse serviço provar que houve uma conduta, um dano e um nexo. E a administração pública, ela que fica com o ônus de provar que não agiu com culpa ou com dolo, né? Se ela não conseguiu provar que ela não foi culpada e que não houve dolo da sua parte, ela responde para esse usuário. Bom, só que ela tem as excludentes de licitude, que ela pode invocar o caso fortuito, a força maior. Por exemplo, vou dar um exemplo assim que corriqueiro, né? O carro, ao passar numa avenida, ele quebra a roda porque tinha um buraco na avenida. Aí o dono do veículo entra com uma ação contra o município querendo a reparação do dano, porque o asfalto ali estava com esse buraco e em razão disso, ele prova que foi por isso que o pneu do carro lá quebrou, a roda quebrou. Qual poderia ser uma defesa do município? Alegar que, em razão das fortes chuvas, houve aquele buraco, não foi responsabilidade do município. Então, ele poderia invocar aí um caso fortuito. Agora, se o cidadão prova que essa chuva aconteceu em determinada época do ano, que é comum chover, como aqui em Anápolis sempre chove no final do ano, isso aí já não se encaixa nem como caso fortuito, nem força maior, tá? Porque isso é um fato previsível. Para ser caso fortuito ou força maior, tinha que ser um evento imprevisto ou inesperado. E final do ano, em Anápolis, por exemplo, é previsto que vai chover. Então, caberia à administração ter cuidados para que o asfalto não fosse sorrisal e derretesse ali, causando danos aos veículos, né? Ou coisa pior de um pedestre cair num lugar desse. Mas, enfim, é isso. Bom, então, no risco administrativo existe a possibilidade de excludente de licitude. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, que nós vamos falar depois, responsabilidade da administração, que é o fato da administração, culpa de terceiro, culpa da vítima, certo? Bom, outro caso de risco, então nós já falamos do risco integral, risco administrativo, nós temos também o risco proveito. O risco proveito, ele parte da seguinte lógica. Quem tem o bônus, tem o ônus. Ou seja, toda atividade que tem objetivos econômicos e que ela já se aproveita desse lucro que ela vai oferir, ela tem que arcar com o ônus decorrentes também dessa atividade. Então, a atividade econômica em si, ela é compreendida como atividade de risco. Então, aplique-se a teoria do risco, repetindo, que é a responsabilidade civil objetiva, em razão do proveito que a pessoa que se utiliza dessa economia tem ao oferir lucro, certo? Bom, no risco criado, que é a outra, então essas aqui são subteorias da teoria do risco, tá, gente? Eu comecei falando da teoria do risco integral, risco administrativo, risco proveito, e agora estamos em outra subteoria, que é o risco criado. No risco criado, eu teria uma ampliação do risco proveito. Seria o caso de uma atividade econômica e que, além dessa questão dela ser inerentemente econômica, o exercício da atividade em si, ela é um risco, né? A atividade que é exercida em si, ela já causa um risco. Por exemplo, um posto de gasolina. O posto pode explodir,
né? Está mexendo com petróleo, então é inerente à condição daquele poço, por força da sua natureza de atividade, ela tem um risco. Né? Então, ela seria aí já o risco criado por força da própria atividade. Lembrando, nem por isso o posto de gasolina é ilegal. Ele é necessário, né? Mas que corre o risco de explodir? Sim, corre. Né? É possível que exploda. Bom, o que seria o risco profissional? O risco profissional ela é restrita aos empregadores. Então, o empregador, quando ele contrata, ele assume o risco dessa contratação, que é o que a gente vai falar aí das por exemplo, a título de acidente de trabalho, né? Então, se eu contratei alguém se machucar nessa relação de trabalho, eu seria responsável por essa vítima, né? Que se machucou porque está no estabelecimento trabalhando, certo? E o último, que seria o risco social, é aquele que decorre do princípio da solidariedade social. Ou seja, essa reparação do dano fica a cargo da seguradora, que seria aí a Seguridade Social, né, que nós conhecemos aí, por exemplo, que envolve toda a coletividade, INSS, né? Então, quando eu pago determinado tempo, se eu entrei nesse período de carência, nunca contribuí, mas entrei no período de carência, e logo depois que eu entrei no período eu estou incapacitada para o trabalho, ela vai ter que arcar com o meu sustento, né? Com os meus alimentos. Ou seja, a Seguridade vai ter que bancar isso, né? Enquanto eu estiver doente, mesmo que eu tenha contribuído só no período de carência, enquanto eu estiver com a minha incolumidade física, né? Ou até psíquica. Então, quem que arca com isso? Com esse valor, né, que a pessoa recebe? Toda a coletividade. Então, é conhecido como risco social. Responsabilidade civil também objetiva. Então, repetindo, a teoria do risco se subdivide em outras teorias, né? Que seria do risco integral, risco administrativo, risco proveito, risco criado, risco profissional e risco social, certo? Bom, falando então, terminando essa parte aí das teorias, né, subtópicos da teoria do risco, vamos entrar aqui no código que vai trazer esse conceito, né, aplicar essa interpretação ao código. Começando no artigo 927, que diz: aquele que, por ato ilícito, aí vem entre parênteses, artigos 186, 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, o caput do artigo 927 está falando da responsabilidade civil subjetiva, que é a decorrente do ato ilícito. No parágrafo único, ele diz: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. Olha, então a responsabilidade civil objetiva, ela decorre dos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar na sua natureza risco para os direitos do outrem. Ou seja, é a teoria do risco. Então, a responsabilidade civil objetiva, ela pode ser aplicada tanto na relação extracontratual como na relação contratual, certo? Nos contratos, porque por força de tornar-se lei entre as partes, e nas relações que não estão em contratos, né, contratuais, mas que pela atividade em si causa risco. Lembrando que na teoria do risco profissional eu tenho um contrato, né? Concorda? Então, tem um contrato de prestação de serviço específico, por exemplo, se for uma relação de emprego, ele tem características específicas para diferenciar o prestador de serviço do empregado. Né? O empregado é aquele que presta serviços com salário, subordinação, pessoalidade, permanência, né? E só pode ser pessoa física. Lembra que o empregado não poderia ser pessoa jurídica. Por essa razão que muitas empresas, quando vai contratar uma pessoa, requer que essa faça nota. Porque se ela for emitir nota, ela se torna pessoa jurídica e aí tira esse vínculo empregatício. Então, veja bem, qual o nome que eu dou quando a relação de emprego, que contrato que é feito entre as partes?
Contrato de Trabalho e Previdência Social, CTPS. Então, é um contrato. Então, veja bem, no risco profissional, eu tenho um contrato entre as partes, então eu vou seguir aquele contrato que é regido por normas de ordem pública, né? Que está lá na consolidação das leis do trabalho. Agora, o que o artigo, parágrafo único, está falando do artigo 927 é que eu também tenho, por lei, determinando quanto seria a responsabilidade objetiva e pela atividade em si que causa o risco, que seriam as outras subteorias do risco. Vou dar um exemplo. Eu vou numa loja comprar um produto e o produto tem um problema, tem um defeito, né? Aí eu vou reclamar contra a loja. Eu preciso provar que a loja agiu com culpa ou dolo? Não. Por quê? Porque ela se aproveita da atividade econômica como fornecedora de serviços ou de produtos, ela está lucrando com isso. Então, aplique-se, nesse caso, o risco-proveito para ela. Então, eu preciso provar apenas conduta dano e nexo. Eu não preciso provar que ela agiu com culpa ou que ela quis me prejudicar, certo? E ela vai ter que arcar com prejuízo se eu provar só esses 3 elementos. Então, eu teria aí o risco-proveito da atividade dela, relação de consumo, certo? Responsabilidade civil objetiva, que está lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então, resumindo, o 927 caput fala da responsabilidade civil subjetiva e o parágrafo único vai tratar da responsabilidade civil objetiva. Certo? Vamos lá no artigo 928. Ele diz assim: o incapaz, cuidado com esse termo, incapaz, responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Bom, o 928 está falando do incapaz, que pode ser tanto o absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Só tem um detalhe. Se eu falo que o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo, não pode ser o absolutamente incapaz. Então, não se aplica aqui a incapacidade absoluta, que, segundo o artigo 3º do Código Civil, só existe no caso dos menores de 16 anos. Então, eu só vou aplicar aqui os casos de incapacidade relativa, que seria entre 16 e 18 anos, e nos casos da pessoa que tem doenças, né? Por exemplo, quem não tem o discernimento necessário para os atos da vida civil, quem tem um discernimento reduzido para os atos da vida civil, né? Esses casos aí, quem é ébrio habitual, né? Para eles, eu aplicaria esse artigo 920. Então, veja bem, esse incapaz tanto pode ser o maior, que tem problemas mentais, por exemplo, é diagnosticado com alguma doença, ou que é alcoólatra, né? Que seria o caso dos ébrios, drogado, ou também eu aplico para o relativamente incapaz quanto à sua idade, entre 16 e 18 anos. Nesse último caso, quanto à idade, lembrando que, realmente, se ele responde pelos atos, quando o responsável por ele não puder fazer, não tiver meios suficientes para isso, só pode ser o relativamente incapaz. De forma alguma, vou aplicar isso para absolutamente. Porque só o relativamente poderia ter meios próprios de subsistência, né? Então, esse artigo 928 se aplicaria apenas para os relativamente incapazes, tá? E lembrando aí o cuidado com o parágrafo único. Essa indenização, ela não pode privar do necessário esse incapaz, né? Se ele provar que ele depende para sua subsistência, ou se a pessoa que vive com ele também depende dele, desse salário que ele recebe, dessa renda que ele recebe. Bom, o 929, ele vai dizer que se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do imóvel, aliás, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do
perigo, assistir-lhes-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Bom, o 929 está se reportando ao caso do artigo 188, inciso 2, que nós falamos aula passada, que seria no caso de destruição ou deterioração de coisa alheia, né? Quando a pessoa invade, por exemplo, o imóvel de alguém, se alguém destrói, deteriora ou causa lesão a outrem, se não provar que o fez, porque para salvar a vida da pessoa por uma razão de um perigo iminente, e ele tem que provar que aquilo era o necessário, absolutamente necessário, ele tinha que agir daquela forma, não tinha outro meio, né? Se ele não provar esses elementos, né, que era absolutamente necessário e que havia um perigo iminente, essa vítima desse objeto destruído ou que foi lesada, ela tem ação contra a pessoa. Isso a gente já tinha falado na última aula. Eu dei até um exemplo de um cidadão que invadiu a casa do outro e, sob a alegação de que a mulher estava pedindo socorro, né, que ele a ouviu gritar, só que ela estava nua na cozinha, né? Não sei se vocês lembram dessa situação. E aí configurou a invasão de domicílio. Então, toma muito cuidado com o artigo 929. Então, ele está reforçando o que está lá no artigo 188, inciso 2. Essa vítima, então, mesmo que você alegue que a tentou ajudar, ela pode entrar com ação contra você que tentou ajudá-la, tá? Pessoal, fui avisada do prazo. Aí, se interromper aqui, cair, aí nós continuamos na próxima aula, tá? Bom, o artigo 930, ele vai dizer assim: no caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este, que é o terceiro, terá o autor do dano. Quem que causou o dano? Olha aqui a teoria do nexo. Ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Vamos pegar esse caput 930. Eu, para desviar de um carro e não matar uma pessoa que estava na calçada, eu não, Deus me livre, misericórdia. Maria, para desviar de um carro e não matar um cidadão que estava na calçada, ela atravessou a calçada, ela teve que virar de uma vez e bateu no muro vizinho, e derrubou a parede do cara, da casa do cara, com o muro, né? Com essa batida. E tem provas ali de que ela fez isso porque ela foi na tentativa de não machucar outras pessoas e porque o outro cidadão estava andando contramão, por exemplo. Tem a gravação, tem inclusive a placa do carro. Bom, mas quem foi que bateu e causou o dano lá no negócio, no muro, na porta do cara? Foi a Maria. Então, o dono desse imóvel, ele tem direito de acionar a Maria. Certo? Só que a Maria, que é a autora do dano, ela pode entrar com uma ação de regresso. Né? Ou seja, utiliza daquele processo e vocês vão estar estudando mais a fundo a ação de regresso na matéria processual. Mas vocês já ouviram falar dessa ação lá na solidariedade ativa e passiva. Então, ela tem direito de entrar contra esse terceiro. Por que é terceiro? Né? Lembra que o vínculo jurídico obrigacional ele é sempre bilateral, envolve duas partes, então, credor e devedor. Então, você tem o dono do imóvel e quem bateu, né, quem destruiu esse imóvel. O vínculo jurídico é entre esses dois. A pessoa que diretamente não está envolvida nesse vínculo é o terceiro. E aqui aplica-se a teoria do nexo da causalidade imediata por força do artigo 403 do Código Civil, certo? Bom, o parágrafo único vai dizer que a mesma ação, que é essa de regresso, compete contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Por exemplo, a pessoa entra numa briga e dá um soco na cara do cidadão e machuca, né? Causa uma lesão grave, né? Quebra os dentes dele. E ele faz isso porque ele viu esse cara
agredindo a esposa. Né? Então, ele estava brigando com a mulher, xingando a mulher no local público, e deu um tapa na cara da mulher. E esse outro, para defender essa vítima, né, ele partiu para cima do cara, e na discussão ali, ele acabou, para o cara parar, ele agrediu esse cara. Bom, vamos entrar na responsabilidade civil. Não vou entrar no método penal, se foi legítima defesa, se não foi. Imagine que tenha causado esse dano, né? E que houve um exagero. Lembra lá do artigo 188, inciso 2, né? Você tem que provar, inclusive, esse artigo 930 reporta a esse caso do artigo 188, inciso 2. Quando você causa destruição, deterioração na coisa do outro, ou se você causar lesão a alguém, você tem que provar que era em razão de um caso de perigo iminente e que foi extremamente necessário, né? Que era absolutamente necessário você agir daquela forma. Então, imagina que teria outro meio de você impedir ali nos autos, provou que havia outra possibilidade, que você exagerou, que esse cara exagerou ao socar o outro e quebrar 2 dentes dele. Enfim. Essa pessoa que arca com essa despesa desse tratamento, por exemplo, né, do dente, ele tem ação de regresso contra essa mulher a quem ele defendeu. Ele teria direito de entrar com ação contra ela por força desse artigo aqui. Bom, artigo 931. Ele diz, ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Aqui é o Código de Defesa do Consumidor Purim, 931. Né? Então, veja bem, está no Código Civil reforçando uma lei geral o que já está previsto numa norma que eu entendo constitucional, que é o Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, os produtos postos em circulação, e o Código de Defesa do Consumidor, ele fala em produtos e serviços, né? Aqui ele limitou a produtos, mas envolve também os serviços. A responsabilidade civil do fornecedor para com esse produto ou serviço que ele coloca no mercado é objetiva, por força do risco proveito, tá? Veja bem, não praticou ato ilícito nenhum, a princípio não, de estar vendendo um negócio na rua, não. Né? Ele se torna um prejuízo. Lembra que nós estudamos vício redibitório e defeito oculto. Né? O vício redibitório é um defeito oculto. Evicção é um defeito no negócio jurídico. Não precisa provar má-fé para o vício redibitório, não é uma questão de má-fé, é uma questão de garantia legal sobre a coisa, que tem um defeito oculto, lembra disso? Então, veja bem, por isso que não é ilícito. Se eu compro um celular, esse celular tem um defeito, né? O fato da loja estar vendendo celular, ela não praticou um ato ilícito. Tanto é que eu, por força de lei, assim que eu adquiri o celular, eu tenho até 30 dias para eu encaminhar, se eu vendo esse defeito, para uma autorizada. Né? Bom, 932, ele vai dizer que são também responsáveis pela reparação civil. 1. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sob sua companhia, lógico, né? Os pais são responsáveis pelos filhos, essa responsabilidade é objetiva. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. Tutor é o responsável legal pelo menor, que não seja o filho, né? Mas que é nomeado pelo juiz como quem vai cuidar de uma criança, por exemplo, num caso de uma criança órfã. O curador é o termo jurídico específico para quem vai cuidar de um maior incapaz. Nos 2 casos, eu tenho responsabilidade. Então, lembra lá da questão da representação. Esse artigo 932, ele se reporta ao artigo 115 do Código Civil que vocês já estudaram, da representação. Pai é representante dos filhos, tutor e curador é representante dos pupilos e curatelados, donos de hotéis e hospedarias são responsáveis pelos seus hóspedes. Né? Então, o que é a representação? Representação é aquele que fala em nome da pessoa, ele não fala em nome próprio.
ele fala em nome da pessoa, tá certo? Olha o tanto que isso é sério. Então, aqui está falando dos casos de representação. Então, por força de lei, aqui é em razão de lei, todas as situações em que envolvem essas partes, o representante responde objetivamente. Aplica-se aqui a teoria do risco. O outro caso, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho, que lhes competir ou em razão dele, ou seja, funcionário de uma empresa. Quem responde pelo ato desse funcionário, desse empregado, desse comitente, é a empresa que o contratou. 4. Donos de hotéis, hospedarias, casa de estabelecimento onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Olha a responsabilidade de hotel sobre os seus hóspedes. O hóspede que pratica um ato ilícito, quem responde é o hotel e responde objetivamente. Pessoal, está terminando aqui. Eu vou terminar nessa parte, porque logo, logo vai cair, tá? E a gente volta na aula que vem. Peço que leiam esse material que eu